Então vamos lá, gente, vamos transportar aquilo para o processo penal? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é que quando eu penso numa ação penal condenatória, o que eu estou buscando? Eu estou buscando a satisfação do direito de punir do Estado. Na verdade, a satisfação do direito de punir que é do Estado, novamente. Então, se o direito de punir é estatal, quem deveria exercer o direito de ação seria o Estado. Porque a legitimidade para o exercício do direito de ação não depende do direito material alegado. A quem pertenceria o direito material que estamos indo buscar em juízo? Então, se o direito de punir é do Estado o direito de agir. Entenderam? Então, deveria ser o Estado sempre a provocar o Poder Judiciário buscando a satisfação de um direito que, pelo menos em tese, ele diz possuir. Entenderam? Então, tecnicamente, a legitimidade ordinária no processo penal é sempre do Estado. E aí vem a questão, só que o Estado precisa se fazer presente em juízo de alguma forma. O Estado precisa ser personificado em juízo. É preciso existir um órgão dentro do Estado, certo? Na verdade, representando o Estado e a sociedade, porque o Estado está ali representando a sociedade. Então, vejam, representando o Estado e exercendo o direito de ação como Estado. E surge, nesse contexto, o Ministério Público. Então, o Ministério Público, ele não representa o Estado. O Ministério Público é o Estado em juízo buscando o direito de punir que lhe pertence. Ficou claro? Então, o que nós temos, na verdade, é que no processo penal, o legitimado ordinário, ou a legitimidade ordinária, ela está atrelada à figura do Estado. É o Estado-sociedade, que é, na verdade, naquele ato apresentado pelo MP. Então, novamente, o MP não representa o Estado. O MP é, para o exercício da ação penal, o Estado em juízo. Ficou claro? Tranquilo, gente? Entendido isso? Beleza, certo. Então, é o legitimado ordinário. E lógico, gente, que o MP é o legitimado ad causam, né? E o membro do Ministério Público possuindo atribuição, ou seja, sendo promotor natural da causa, é também o legitimado processual. Muito bem. Então, a legitimidade é do Ministério Público. Ocorre, nós vimos na aula anterior, que em determinados crimes, o Estado reconhece que realmente o direito de punir lhe pertence. Existe um crime? Então, o direito de punir, gente, é sempre do Estado, não existe exceção. O direito de punir é estatal. No entanto, o Estado reconhece que, embora ele seja o titular do direito de punir, que, embora ele possua interesse em punir, o mesmo Estado que tem direito de punir, que tem interesse em punir, tem que garantir, tutelar a intimidade, a privacidade dos membros da sociedade. E muitas vezes, em alguns crimes, em determinados crimes, vejam, embora o crime tenha ocorrido, embora o Estado tenha o direito de punir e tudo mais, vejam, o que se verifica é que os ônus, ou as consequências do processo para a vítima, talvez sejam piores do que o próprio crime em si. E aí eu usei um exemplo, sabe? A Priscila hoje está aqui. Naquele dia ela não estava, sabe? Mas a Priscila está aqui hoje. O exemplo que eu usei foi você, Priscila. E aí, veja bem, eu disse assim, eu cheguei para a Priscila e disse, sua vaca, vagabunda, piranha, sei lá, xinguei Priscila de tudo quanto não. Não acho isso não, tá, Priscila? Vamos deixar claro. Mas imagine, gente, que eu tenha feito isso e a Priscila tenha se sentido profundamente magoada, injuriada, ofendida em sua honra subjetiva. Ela tem algumas opções. Ela pode esquecer isso, tentar esquecer. Pode até ir ao cível, buscar dano moral, etc. e tal. Ou pode ser que ela entenda
por me punir, buscar a punição criminal do agente. E aí vem a questão, veja só, gente. Se ela decide pelo processo, a questão é que ela que deve sopesar se realmente movimentar a máquina judicial, ter que chamar testemunha, entendeu? Os inconvenientes, ter que ir à audiência, ter que participar desse processo todo, tornar isso público. Se isso não é pior para ela do que o fato de eu ter dito para ela que ela é piranha, entendeu? Não, olha só, né? De repente ela não está nem aí para isso. Acha, não, para que isso? Entende? E aí, o que acontece? Então, o legislador entendeu que na tutela da privacidade, da intimidade da vítima, dos direitos da vítima, nós deveríamos, reconsiderar. E realmente, injúria é crime, calúnia é crime, dano é crime, certo? Existem crimes contra a propriedade intelectual, veja, violação de direito autoral. Mas isso tudo é crime, vejam. E o direito de punir não é da vítima, o direito de punir é do Estado. Mas, em consideração para com a vítima, o Estado falou assim, olha só, o direito de punir é meu. Mas eu vou deixar que você escolha se quer ou não passar por isso. Entenderam não? E aí, veja, nestes casos surge a figura da ação penal privada. No crime de ação penal privada, a lei entrega para a vítima o direito de ação. A vítima passa a ter a legitimidade para provocar o judiciário e promover o processo, se quiser, entendeu? Se quiser, né? Então, a vítima tem a legitimidade. No entanto, ela tem legitimidade para ir ao juízo buscar uma coisa que não é dela, porque o direito de punir não é dela, o direito de punir é do Estado. Entenderam? Então, surge no processo penal a legitimidade extraordinária. Então, quem é no processo penal? O legitimado extraordinário é a vítima nas ações penais privadas. Tudo bem? Só que no processo penal existe um plus aqui, uma discussão muito importante. Porque, reparem, no processo civil, quando a gente pensa na investigação de paternidade, que eu dei como exemplo de uma das hipóteses em que no processo civil existe legitimidade extraordinária, né? Então, no processo civil, realmente, lá na investigação de paternidade, quem tem legitimidade para promover uma ação de investigação de paternidade? O pai e o filho são os legitimados ordinários, isso não é? E o Ministério Público é o legitimado extraordinário. Só que lá no processo civil, reparem, o fato do Ministério Público poder oferecer a petição lá buscando a investigação de paternidade, o fato do Ministério Público poder iniciar o processo de investigação de paternidade não retira do pai e do filho a chance de fazer isso. Quem pode, no processo civil, promover uma ação de investigação de paternidade? O pai, o filho e o Ministério Público. E vale quem agir primeiro. Surge o que a gente chama de legitimidade concorrente. Ok? Mas aí nós temos um problema. E no processo penal, como é que fica isso? Vejam, quando o crime no processo penal é de ação penal privada, nós já falamos isso. Quando o crime é de ação penal privada, vai vir abaixo do crime assim, olha, este crime somente se processa mediante queixa. Isso significa dizer que o Ministério Público não pode, num crime de ação penal privada, oferecer denúncia. Não pode. Ana, mas não pode nunca? Não, não pode. Se o crime é de ação penal privada, o legislador afastou o Ministério Público da parada e disse, olha, vítima, o direito de ação é seu. Você decide se quer promover ou não. O Ministério Público não vai se meter nisso. Ok? Então, o que você tem é que no processo penal, presta atenção, veja bem,
no processo penal, a legitimidade extraordinária exclui a ordinária. Ok? Então, isso é muito importante. Ou seja, quando no processo penal a lei diz este crime se processa mediante, somente se processa mediante queixa, a lei está dizendo assim, olha, neste crime está excluída a legitimidade ordinária. Ou seja, veja, o Estado não pode fazer nada. Mas o direito de punir é dele. É dele, mas ele só vai poder punir se a vítima quiser for lá e provocar o judiciário. Tudo bem? Tranquilo, gente? Por quê? Porque no processo penal, a legitimidade extraordinária, ou seja, a legitimidade quando a lei entrega para a vítima a legitimidade para a ação penal privada, ela retira do Ministério Público a legitimidade que ele possuiria normalmente. Entendeu? Então é isso. No processo penal, isso é uma regra no processo penal. No processo penal, a legitimidade extraordinária exclui a ordinária. Então, o crime é de ação penal privada, o MP não pode fazer nada, tá? Mas, reparem, toda regra tem um raio de uma exceção, certo? E esta regra, ela só tinha até o ano de 2003, ela só possuía uma exceção, sabe? Só uma exceção até 2003. Mas aí depois o Supremo inventou outra, tá? Mas veja só. Então, o que aconteceu? Em 2003 o Supremo inventou outra. Quais são as exceções? A primeira exceção é a ação penal privada subsidiária da pública. Então, essa é a nossa primeira exceção. Tudo bem? E a segunda exceção é a súmula 714 do Supremo Tribunal Federal. Tranquilo? Então, essas são as duas exceções a essa regra geral do processo penal, que é de que a legitimidade extraordinária exclui a ordinária. Beleza, Ana, mas e aí? Então, vamos lá. Agora, vamos tentar entender como é que essa exceção funciona, certo? Primeiro, novamente, gente, essa regra, ela se aplica por conta dos crimes de ação penal privada. Quando um crime é de ação penal privada, e a lei diz lá, né, para ele ser de ação penal privada, a lei tem que dizer, este crime somente se processa mediante queixa. Falou isso, o crime é de ação penal privada. Beleza. E aí a lei colocou isso e entregou para a vítima o direito de ação. Quando isso acontece, o Ministério Público não pode oferecer denúncia. Então, em regra, vejam, o que você tem é que não é possível legitimados ao mesmo tempo a vítima e o MP. Ou é um ou é outro. Mas, veja, não é o que acontece na ação penal privada subsidiária da pública. Vamos tentar entender por quê. Primeiro, porque na ação penal privada subsidiária da pública, o que você tem é um crime de ação penal pública. E aí vamos voltar aqui, ó. Vamos nos lembrar que o Ministério Público, ele recebe o inquérito policial e tem, de acordo com o artigo 46 do Código de Processo Penal, 5 dias se o indiciado estiver preso ou 15 dias se o indiciado estiver solto, e a lei diz, para oferecer denúncia. Mas nós sabemos que não é para oferecer a denúncia. O MP tem esses 5 dias ou 15 dias para formar o que nós chamamos de opinio delicti. Se as condições da ação estiverem presentes, o Ministério Público é regido pelo princípio da obrigatoriedade. Se as condições da ação estiverem presentes, ele vai ter que oferecer a denúncia.
Mas se as condições da ação estiverem ausentes, ele também tem que se manifestar. Só que, em vez de ser oferecendo a denúncia, ele tem ou que devolver os autos de inquérito à delegacia ou requerer o arquivamento. O que não é possível é o MP não fazer nada. Entenderam? Ele é regido, novamente, pelo princípio da obrigatoriedade. E quando ele pede o arquivamento de um inquérito policial, ele não está violando o princípio da obrigatoriedade, não. Ele está cumprindo seu papel para com a obrigatoriedade quando ele pede o arquivamento. Porque, de novo, gente, para que o Ministério Público ofereça denúncia, é preciso que estejam presentes as condições da ação. Se as condições da ação estiverem ausentes, não é uma questão de que ele não quer, é uma questão de que ele não pode oferecer a denúncia. Então, ao pedir a devolução dos autos de inquérito para a delegacia, ao requerer o arquivamento, o MP não viola o princípio da obrigatoriedade. Ana, então ele nunca viola o princípio da obrigatoriedade? Não, viola, se ele não fizer nada. O que não é possível ao MP é não fazer nada. Ele tem que se manifestar. Ou denuncia, ou requer o arquivamento, ou devolve para a delegacia. Tudo bem? Mas, Ana, e se passarem-se esses 15 dias, passaram-se os 15 dias e o MP não fez nada? Então, de novo, veja, eu tenho um inquérito ou outras peças de informação. Isso foi remetido ao Ministério Público, que tem, se o indiciado tiver preso 5 dias, se o indiciado tiver solto 15 dias, para oferecer denúncia, devolver para a delegacia ou requerer o arquivamento. Gente, se ele não fizer nada, ele não ofereceu denúncia, ele não devolveu para a delegacia, ele não requereu arquivamento, agora, como ele não respeitou o seu papel para com o princípio da obrigatoriedade, vai surgir para a vítima, do final do prazo do MP, então o MP tinha 15 dias, no 16º vai começar a fluir para a vítima, por 6 meses, o direito de oferecer a queixa. Então, peraí, Ana, se o Ministério Público não fizer nada, a vítima pode oferecer a queixa. Se o Ministério Público pedir o arquivamento, a vítima pode fazer alguma coisa? Pode. Chorar é um exemplo. Ela pode chorar, entendeu? Não. Ela pode chamar a imprensa a fazer barraco, ela pode... Olha só, gente, eu vou explicar. Eu estou fazendo isso para você meter na cabeça. Olha para cá. Se o Ministério Público pedir o arquivamento, a vítima não pode fazer nada. Porque este crime é de ação penal pública e, portanto, o titular é o Ministério Público. Para que a vítima possa oferecer a queixa, é preciso que o Ministério Público fique inerte. Inerte significa não fez nada. Portanto, ele não ofereceu denúncia, ele não requereu arquivamento, ele não devolveu para a delegacia. Ana, a situação é a seguinte, olha para cá. Eu tenho um inquérito policial que apura lá uma infração da qual eu sou vítima. E esse inquérito policial tem 2 possíveis infratores, tem 2 suspeitos lá, 2 indiciados. E na hora de oferecer a denúncia, o Ministério Público ofereceu a denúncia só contra um deles. A vítima pode fazer alguma coisa contra o outro? Não, não pode fazer nada, porque o Ministério Público não ofereceu denúncia. Então, não pode fazer nada. Entenderam? Não. Certo? Ah, mas Ana, olha só. Ah, mas Ana não tem A nenhum. É simples. Para a vítima fazer alguma coisa, o MP não pode ter feito nada. Entendeu? Então, realmente, o MP não fez nada. E aí surge para a vítima, por um prazo de 6 meses decadenciais. Por que decadencial, Ana? Porque no final dos 6 meses ela perde o direito. Então, surge para a vítima, no prazo de 6 meses decadenciais, o direito de oferecer a queixa subsidiária. Ou seja, surge para a vítima, em razão da inércia do MP, legitimidade extraordinária. Então, a vítima poderá, a partir do 16º dia até 6 meses, veja, oferecer o que a gente chama de queixa-crime subsidiária para
a ação penal privada subsidiária da pública. Tudo bem? No entanto, gente, prestem atenção. Este prazo do MP é um prazo impróprio. O que significa prazo impróprio? Prazo impróprio é aquele que não preclui. Ficou claro? Isso é prazo impróprio. Prazo impróprio é o que não preclui. Então, no final desse prazo, veja, se o MP perder o prazo, mesmo assim, ele vai poder oferecer denúncia, requerer o arquivamento, devolver para a delegacia. Mas como assim, Ana? Veja, olha só. A questão é que, se ele perde o prazo, a vítima passa a ter a chance de oferecer a queixa subsidiária. Mas isso não retira dele, Ministério Público, a chance de oferecer a denúncia. Então, mesmo depois do prazo, e enquanto o crime não estiver prescrito, veja, o Ministério Público é legitimado. O crime é de ação penal pública. Então, ele tem legitimidade. Opa! Ordinária. Certo? Então, mesmo depois do prazo, o MP pode oferecer denúncia, requerer o arquivamento, devolver os autos de inquérito à delegacia. Então, Ana, afinal de contas, qual é a sanção que ele ganha aí? A que sanção é dada a ele por ele não ter feito nada? Qual é a penalidade? Na verdade, gente, o que surge é que, no momento em que o MP nada fez, surge para a vítima, no período de 6 meses decadenciais, a chance de oferecer a queixa. E aí o Ministério Público deixa de ser o único legitimado. Passa a existir o que a gente chama de legitimidade concorrente. Ok? Então, passa a existir legitimidade concorrente entre o Ministério Público, que é o legitimado ordinário, e a vítima, que é legitimada extraordinária. E durante esses 6 meses, gente, vale quem agir primeiro. Então, se a vítima, antes da manifestação do MP, for lá e oferecer a queixa, vale a queixa oferecida pela vítima. Se a vítima não fizer nada e o Ministério Público for lá e oferecer denúncia, requerer o arquivamento ou devolver para a delegacia, vale a manifestação do MP. Então, durante esse período de tempo, vale quem agir primeiro. Então, esta é a primeira hipótese de legitimidade concorrente no processo penal. Tudo bem? Então, essa é a primeira situação aí. É a hipótese da ação penal privada subsidiária da pública. Mas existe uma segunda hipótese. A segunda hipótese é a súmula 714. Antes dela, gente, só existia a ação penal privada subsidiária, não existia outra exceção, tá? Mas quando surge a súmula 714, realmente ela cria aí uma inovação um tanto quanto estranha, mas ela cria. Então vamos lá, vamos mostrar para você o que diz, afinal, o que é a súmula 714. A súmula 714 do STF, ela diz o seguinte: é concorrente a legitimidade do ofendido mediante queixa e do Ministério Público por denúncia diante da representação do ofendido nos crimes contra a honra de servidor público no exercício das suas funções. Então, é concorrente a legitimidade do ofendido mediante queixa e do Ministério Público por denúncia diante da representação do ofendido nos crimes contra a honra de servidor público no exercício das suas funções. É isso que diz a súmula 714 do STF. Vamos tentar entender essa situação. Vejam, na aula passada, eu dei um exemplo de injúria contra o presidente da República. Vejam, calúnia, difamação e injúria são, em regra, os artigos 138, 139
e 140 do Código Penal. Esses artigos, que são os crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria, são, em regra, crimes de ação penal privada. O que você vai verificar no artigo 145 do Código Penal. Muito bem. Então, são crimes de ação penal privada, nos quais, veja, o crime somente se processa mediante queixa do ofendido ou do seu representante legal. Beleza. Então, são crimes de ação penal privada. No entanto, quando a calúnia, a difamação, a injúria são praticados contra o presidente da República no exercício das suas funções, o crime passa a ser um crime de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Nós falamos sobre isso porque existe ofensa à moralidade nacional. Então, em vez de ser um crime de ação penal privada, em que a própria vítima, no caso o presidente, agiria, veja, se existe ofensa à moralidade nacional, buscando garantir a moralidade nacional, o crime é de ação penal pública. Mas nós precisamos saber se o Poder Executivo se sentiu realmente ofendido, e por isso o ministro da Justiça tem que se manifestar. Beleza. Agora, às vezes, a calúnia, a difamação, a injúria são praticados, veja, são praticados contra o servidor público. Mas não é pelo fato, olha só, ele é servidor. Não é isso, veja. Tem que ser uma calúnia, uma difamação, uma injúria praticados, veja, contra o servidor público em razão da função por ele exercida. Então, é no exercício das suas funções. Só que muita gente entende assim, no exercício das suas funções, é quando ele está trabalhando. Veja bem, imagina que você tem lá um servidor público, beleza, e a mulher dele está separando dele, os dois estão brigando, uma guerra de doido e tal. E aí o que acontece é que a mulher dele entra lá na repartição pública e lava a alma, dizendo um monte de barbaridade. Gente, aí nesse caso ele não está sendo injuriado como servidor ou por causa de ser servidor, né? Está sendo injuriado por causa dele, pessoa. Aí não, ação penal privada. A questão é quando a calúnia, a difamação, a injúria ocorrem contra o servidor no exercício e em razão do exercício das funções. Aí, neste caso, existe ofensa à moralidade administrativa. E como existe ofensa à moralidade administrativa, o crime de calúnia, difamação, injúria contra o servidor no exercício das suas funções é um crime de ação penal pública. Então, essas hipóteses configuram crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Ok? Então, em tese, o servidor público, o que aconteceu? O servidor público foi injuriado. Naquele primeiro momento, veja, ocorreu aqui a injúria, cabe ao servidor público avaliar. Peraí, quem foi injuriado? Fui eu, pessoa? Porque se fui eu enquanto pessoa, eu ofereço queixa se eu quiser, porque o crime é de ação penal privada. Mas se fui eu como servidor e em razão de ser servidor que fui injuriado, então eu vou representar ao MP para que o MP ofereça denúncia. Né? Então, na verdade, o que você tem é que cabe ao servidor, naquele primeiro momento, avaliar quem foi o injuriado, eu pessoa ou eu servidor. Se fui eu servidor, o crime é de ação penal pública condicionada. Eu represento e o Ministério Público vai lá e oferece a denúncia. Mas acontece que anos atrás houve um episódio envolvendo um político famoso que acabou culminando numa alteração de posicionamento, quer dizer, porque isso aí está na lei, que é crime de ação penal pública condicionada. Mas aí o Supremo se manifestou, alertou para um detalhe e criou a figura da súmula 714 do STF, que a gente discute na aula que vem. Um beijo, até lá.